Olá, gente! Para você que segue o meu canal aqui no YouTube, você que é profissional, você que é gestante, você que não é profissional, não é gestante, mas segue o meu trabalho, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o parto domiciliar planejado. O assunto é bem extenso para falar em um único dia. Então, hoje eu vou postar uma parte, posteriormente eu posto um pouco mais sobre o assunto. Eu quero começar falando para vocês o que seria propriamente um parto domiciliar planejado. Vamos entender quais são os tipos de partos domiciliares que existem. Nós temos hoje o parto domiciliar acidental. O que é o parto domiciliar acidental? Parto domiciliar acidental é aquele parto que aconteceu em casa sem nenhum planejamento. Exemplo, a mulher ela estava planejada para parir na maternidade, ficou em casa esperando evoluir o trabalho de parto e de repente, buf, o bebê nasceu em casa sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de acompanhamento profissional. Isso pode acontecer muito, é super comum acontecer. A gente que também trabalha em maternidade direto, a gente recebe mulheres que chegam pra gente na maternidade que o bebê acabou nascendo em casa. Nós temos também o parto de trajeto. O que é o parto de trajeto? Parto de trajeto é aquele parto em que ela não pariu em casa, mas ela pariu no translado da casa dela até o local de parto, até a maternidade. Nesse momento eu estou falando somente dos partos que acontecem extra-institucionais, tá? Eu não vou falar de partos que acontecem em instituições, centros de parto normal, casas de parto, né? E partos, maternidades, partos hospitalares. Vou focar nos que acontecem extra-instituição. Então, e nós temos também o parto domiciliar planejado. Eu trabalhei mais ou menos aí cerca de 12 anos a 14 pesquisando partos domiciliares planejados, tanto no mestrado quanto no doutorado. Eu sempre pesquisei parto em casa. Então, vocês já entenderam como funciona, qual é a diferença dos tipos de partos que acontecem fora da instituição. Agora vamos entender um pouco do que é historicamente o parto domiciliar planejado. O parto domiciliar planejado é aquele parto em que a mulher planeja que ele aconteça fora do ambiente institucional. Ou seja, a mulher planeja que esse parto aconteça na casa dela, na residência dela, tá? Outro aspecto importante, parto domiciliar planejado implica em um parto que é acompanhado por uma equipe profissional, por uma equipe qualificada. Então, parto domiciliar tem um acompanhamento, sim, de uma equipe para dar suporte, ficar acompanhando, avaliando riscos e tudo mais. Outro aspecto importante é onde surge o parto domiciliar planejado na história da assistência ao parto no Brasil. Os partos começaram inicialmente sendo atendidos em casa pela figura da parteira. Com isso vieram aí os médicos, vieram as instituições de saúde, as maternidades, e com isso os partos acabaram sendo acompanhados em instituições de saúde, maternidade. Posteriormente a isso, a vinda dos médicos, a vinda dos partos institucionais, vieram as intervenções ao parto. Os partos passaram por muitas intervenções muitas vezes desnecessárias, e com isso, as mulheres, junto com profissionais, quem começa aí com parto domiciliar planejado são os enfermeiros obstetras. Com isso, essas mulheres começaram a buscar o domicílio, começaram a buscar parir em casa de forma planejada, com foco de fugir daquelas intervenções que aconteciam no ambiente institucional. Então, um marco bem interessante aí é que o parto domiciliar ele traz um marco de empoderamento de vocês, mulheres. A mulher realmente se posicionou e disse, não quero ir para o hospital, quero ter uma equipe que me acompanhe em casa, quero parir em casa, porque eu quero um parto onde eu exerça a minha autonomia, onde eu seja protagonista do meu parto, reduzindo assim a taxa de intervenções desnecessárias. Agora, tá, Diego, e o que a Organização Mundial da Saúde diz com relação aos partos em casa? A Organização Mundial da Saúde, ela diz que o parto em casa, ele é seguro desde que
a mulher se sinta segura. A gente costuma ampliar um pouco essa discussão. A gente diz desde que a mulher e a família se sintam seguras. Família não é a mãe dela, não. É o seio familiar dela, o parceiro dela, a parceira dela, independente dessa formação familiar. Então, a Organização Mundial da Saúde vai considerar como seguro desde que seja seguro para ela. Se é seguro para ela, o parto domiciliar vai ser seguro. Agora, quais são os critérios para uma mulher ter um parto domiciliar planejado? Para que ela tenha um parto domiciliar planejado, é necessário que essa gestação... Então, nós falamos aí de um critério, né? Para que ela tenha um parto em casa. Ela precisa se sentir segura. Segundo critério importante que a gente vai ter aí é que essa gestação precisa ser uma gestação de risco habitual, que antigamente nós chamávamos de gestação de baixo risco. Outro aspecto importante, ela precisa ter um pré-natal devidamente completo, acompanhado, dentro do número mínimo de 6 consultas, que é o recomendado pelo Ministério da Saúde, preferencialmente o mínimo de 8, que é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então, pelo menos aí 6 a 8 consultas de pré-natal no mínimo. Porque, através do pré-natal, a gente consegue ir identificando se essa gestação a todo tempo permaneceu como uma gestação de baixo risco ou risco habitual. Importante aspecto aí, por que tantas consultas? Qual é a importância? Nas consultas de pré-natal, mensalmente cada consulta, depois quinzenalmente, depois semanalmente, a gente vai estar estratificando, classificando o risco dela. Então, cada consulta a gente vai estar reclassificando se não apareceu nenhum risco, se não apareceu nada de novo que possa levar essa mulher para o risco. Agora, vamos abrir aspas para falar sobre, do ponto de vista de risco, já que eu falei de risco, ponto de vista de risco. Parto domiciliar é arriscado? Parto domiciliar é perigoso? E aí, como que funciona isso? Nós vamos encontrar algumas sociedades, alguns grupos médicos, entidades de classe médica, que vão criticar bastante e sempre vão relacionar a segurança do parto ao ambiente institucional. Ou seja, o parto ele só é seguro se ele acontecer no hospital, certo? Outro aspecto importante sobre segurança. Existem até mesmo instituições governamentais, órgãos governamentais no Brasil que ainda criticam e associam sempre segurança ao parto à instituição hospitalar. Agora, o que as pesquisas dizem? Nós temos um estudo bom sobre um estudo que foi publicado na Cochrane, que vai reunir vários estudos. Na realidade, ele teve uma revisão agora em 2023. E esse estudo, ele vai fazer uma comparação, vai fazer uma relação sobre o aspecto de segurança. Ele faz um comparativo entre segurança do parto domiciliar e segurança do parto hospitalar. Então, o que ele vai analisar? Qual local é mais seguro? Importante falar para vocês que o desfecho desse estudo mostra que não é possível dizer que o parto hospitalar é mais seguro que o parto domiciliar e nem que o parto domiciliar é mais seguro que o parto em casa. Numa outra revisão desse estudo, ele ainda diz que um não é mais seguro que o outro e um não se apresenta mais arriscado do que o outro. Porém, ele vai dizer que o parto domiciliar planejado, ele aponta para o número menor de intervenções no parto. Então, isso é um aspecto importante. Agora, Diego, eu quero escolher o profissional, de que forma isso vai acontecer para que o meu parto aconteça na minha casa. Primeiro aspecto importante, a equipe que vai acompanhar você, normalmente é sempre formada por 2 profissionais. A gente já usa a divisão de 2 profissionais porque um é responsável por assistir a mulher e o outro fica responsável pela assistência ao bebê. Então, a gente sempre vai de 2 profissionais. Outro aspecto importante, a equipe que vai acompanhar um parto em casa precisa ter um arsenal de material que consiga prestar um suporte em situações de urgência e emergência, tanto materna quanto neonatal, tanto para a mulher quanto para o bebê. Além do arsenal de materiais, a equipe precisa ser capacitada
para prestar capacitada realmente e realizar cursos e se atualizar constantemente do ponto de vista teórico, prático e evidências científicas para tomar condutas em casos de urgência e emergência durante o trabalho de parto, parto e até o pós-parto com relação à mulher e ao bebê. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui para que ele não fique tão extenso. Eu vou produzir ainda um outro vídeo, vou colocar aqui no meu canal do YouTube para que vocês possam assistir uma sequência maior de vídeos falando sobre partos domiciliares planejados. Exemplo, qual o perfil de mulher que procura o parto domiciliar, qual é o grupo de pessoas que normalmente vai ter parto em casa, quais são os resultados que a gente tem de parto domiciliar no Brasil, no mundo, de que forma a gente tem avançado com esse movimento, o que isso traz, quais são os desafios que a gente sofre hoje, tanto o casal, a mulher, quanto o profissional que acompanha a parto em casa. Então eu vou trazer alguns vídeos ainda falando sobre o assunto, apenas para o vídeo não ficar grande. Se você curtiu esse vídeo, eu vou pedir que você curta ele aqui no YouTube e que você se inscreva também no meu canal, para a gente estar sempre trazendo um material legal, tanto para vocês mulheres, quanto família, quanto profissionais. Um grande abraço!